Fala galera, bem-vindo a esse vídeo do emagrecimento da vida real. Hoje, se você está passando por aqui, eu quero falar para pessoas que têm diabetes, porque diabetes é uma das doenças que mais mata no mundo. Diabetes é um dos cavaleiros do apocalipse, para você que não sabe. Diabetes, câncer, doenças cardíacas e Alzheimer são as 4 doenças que vão se tornar as maiores causadoras de mortalidade no mundo. E se você está nesse vídeo, eu quero te mostrar quais são os 9 sinais de alerta que a diabetes vai dar numa pessoa uma semana antes dela aparecer. Eu preciso que você entenda, porque muitas pessoas têm essa doença e não sabem. Então vamos aprender quais são os 9 sinais de alerta da diabetes. Se você está aqui, se você gostar desse vídeo, eu te peço para você compartilhar e curtir, se inscrever no canal, porque tem muita informação boa. Meu nome é Márcio Velasco, eu sou médico. Eu criei um programa chamado Emagrecimento da Vida Real, onde eu mostro como pessoas conseguem emagrecer, mesmo sofrendo com estresse e ansiedade do dia a dia. Só que hoje eu estou aqui para te falar de uma das doenças que a gente mais pega no consultório, que é a diabetes. Vamos tentar entender quais são os 9 sinais que ela vão te dar se você tiver com risco de ter isso, perfeito? Só que antes eu quero falar com o fator de risco da diabetes. 90% dos sintomas e dos sinais podem não ser óbvios. Olha isso, a pessoa tem o sintoma e o sinal, mas não sabe que isso significa diabetes. Então é por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final, para você entender os 9 sinais, para você não ser pego de surpresa. Porque as pessoas podem viver até 10 anos. 10 anos tendo problema de glicose e não sabendo. Resultado, você está 10 anos tomando lesão nas suas artérias e não sabe. Por isso que é importante você entender quais são os sinais que a diabetes deixa. Você corre mais risco se você for branco acima de 40 anos ou negro e asiático acima de 25. Ou seja, pessoas da raça negra, pessoas da raça asiática mais novas têm mais risco de ter diabetes do que pessoas da raça branca, caucasiana, do branco. Ele vai ter só acima de 40 anos e o negro e o sul-africano, o sul-coreano, o sul-asiático vai ter a partir dos 25. Se você tiver um parente direto, pai, mãe, irmão, que tenha tido diabetes ou que tenha diabetes, a sua chance é de 2 a 6 vezes mais ter diabetes. Por isso que familiares de diabéticos precisam se cuidar. Você não pode esperar a diabetes aparecer para você correr atrás do médico. Isso é loucura. É como se eu soubesse que eu vou tomar um tiro e eu vou comprar o protetor, o colete à prova de bala só depois do tiro bater em mim. Ou seja, eu sei que meu risco é maior, então eu vou me precaver, eu vou correr atrás de tomar as medidas necessárias para eu evitar essa doença maldita. 2 a 4 vezes mais provável que pessoas de ascendência sul-asiática e negra tenham diabetes tipo 2. Então é por isso que se você tem origem asiática ou negro, hoje no Brasil todos nós temos uma descendência africana, porque aqui nós somos um país muito mestiço de colonização, então todos nós temos um risco um pouco mais aumentado. Mas agora, se você for diretamente descendente de asiático ou de negros africanos, você precisa buscar esse cuidado extra. Se você tem pressão alta, a pressão alta geralmente vem junto com a diabetes, porque os fatores que levam à pressão alta, sedentarismo, estresse, alimentação irregular, geralmente também estão associados à diabetes. Então, é porque ele é um combo. Se você tem risco aumentado e faz atitudes que te deixam com pressão alta, a chance de você ter aumento do risco de diabetes também é enorme. Seu risco aumenta se você tiver uma circunferência de cintura aumentada. Geralmente, homens acima de 90, mas acima de 102 foi para o espaço, ou seja, acima de 90 já tem que ligar um alerta. Acima de 102, meu amigo, levanta da cadeira onde tu tá e já vai fazer um exercício. E mulheres, geralmente acima de 80 já liga o sinal de alerta e acima de 88 já levanta da cadeira de onde tu tá e vai fazer exercício. Homens, 90, sinal de alerta, 102, sai correndo fazer exercício. Mulheres, 80, sinal de alerta, 88, sai correndo para fazer exercício. Você corre maior risco se você for obeso ou
tiver sobrepeso, obesidade e sobrepeso, você tem que fazer o índice de massa corporal para saber, ou seja, o IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Isso tem um monte de aplicativos que você consegue fazer o teu índice de massa corporal, IMC, e ela é ligeiramente mais comum em homens. Diabetes é mais comum em homens do que mulheres, mas se você é mulher e está assistindo esse vídeo, não dá mole, porque ela é tão comum na população que mulher também está sob risco. Perfeito? Então agora vamos falar dos 9 sintomas e sinais que uma pessoa vai presenciar, vai ver em si própria, se o risco de diabetes dela estiver na porta de acontecer. Perfeito? Então, primeiro, é a nossa famosa poliúria. O que é poliúria, Márcio? Vontade de fazer xixi toda hora. Por quê? Você tem 2 órgãos chamados... Você tem os rins, são 2, um do lado um do outro das costas, tá? Que eles têm uma função que eles reabsorvem a glicose. Só que você sabe que o diabetes, ele está associado a excesso de glicose no sangue. Então, quando seus rins vão filtrar essa glicose, eles não conseguem filtrar suficientemente, então você sobra esse açúcar, essa glicose na urina. A urina fica doce, a urina fica concentrada. Urina concentrada vai fazer sugar a água do seu corpo. Entendeu? O rim filtra e puxa de novo a glicose para dentro do sangue. Só que tem tanta glicose dentro do sangue que ele não consegue dar conta. Então sobra glicose na urina, no xixi. Essa glicose no xixi fica concentrada. O corpo suga a água para dentro do xixi para tentar diluir essa urina. Resultado, você forma mais urina porque está cheio de líquido e você urina toda hora. Poliúria, a gente chama isso na medicina. Isso é mais comum em pessoas que têm diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é aquela pessoa que nasceu com alterações de cunho hereditário, ou seja, de cunho mais genético, para ter a doença diabetes já logo na infância. Hoje nós sabemos que antigamente, o raciocínio era diabetes tipo 1 é uma doença mais da infância e diabetes tipo 2 uma doença mais do adulto. Mas hoje nós já conseguimos ver adolescentes com diabetes tipo 2, porque está tão comum hoje em dia um estilo de vida irregular e não saudável que os adolescentes, os jovens, está sendo mais comum eles terem diabetes tipo 2, para você ter uma noção de como o mundo está de cabeça para baixo. Noctúria nada mais é do que acordar de noite várias vezes para urinar. Lembra? O teu rim está funcionando 24 horas por dia, então mesmo durante o sono ele está lá funcionando, só que você está cheio de glicose no sangue, então ele está puxando água para dentro da urina. Resultado, você toda hora está cheio, você toda hora está esvaziando, está fazendo xixi. E o último um dos maiores problemas pessoas com diabetes podem evoluir para insuficiência renal, porque o rim trabalha tanto para tentar se livrar daquela glicose toda que eles começam a entrar em falência. Então, um dos problemas da diabetes não diagnosticada e descontrolada é insuficiência renal por cansaço, falência dos rins de tanto eles funcionarem. Então, se você está urinando demais, vá avaliar a sua glicose. Segundo, polidipsia. Polidipsia nada mais é do que sentir sede toda hora. É o segundo sinal comum a pessoas com diabetes descontroladas. Por que isso, Márcio? Você urina muito, com a urina saindo constantemente, você fica desidratado. Aí o corpo busca água para se hidratar. Então é como se você fizesse um efeito para tentar salvar da primeira. Urina concentrada, puxou água, urinei. Meu corpo ficou sem água, eu busco água. Só que o sangue está cheio de glicose, ele continua saindo. Então você bebe água e acaba urinando mais. Então urina, desidratação, sede, bebe água, urina, desidratação, sede, bebe água. Então você entra num ciclo vicioso que só resolve quando você controlar a sua glicose. Também é mais comum nas pessoas com diabetes do tipo 1. Perfeito? Número 3, sentir fome constantemente. O que acontece? Você tem muita glicose no sangue, mas você tem pouca glicose dentro das células. A glicose ela é
uma das fontes principais de energia do nosso corpo. As nossas células precisam de glicose dentro dela para gerar energia. Só que a diabetes ela é um problema num hormôniozinho chamado insulina. Essa insulina acaba sendo produzida de forma desordenada, ela não consegue fazer com que a glicose entre na célula, a glicose acumula no sangue. Resumo da ópera: glicose no sangue faz com que a célula não funcione porque não tem glicose na célula. Então isso emite sinais para o corpo de comer, porque o corpo quer energia, porque ele precisa de energia dentro da célula. Só que o problema não é falta de energia, o problema é que a energia não está chegando no lugar que ela deveria estar por causa da insulina que está descoordenada. Então, insulina tem baixa eficiência, você tem baixa captação de glicose para as células, o corpo vai buscar energia e ele fica emitindo sinais de fome. Então, poliúria, polidipsia e polifagia. Então, muito xixi, muita sede e muita fome. Esses são os 3 polis da diabetes descontrolada. Se você tem qualquer um desses, esses 3 sinais são os mais comuns de pessoas altamente descontroladas da glicose. Esses são sinais que você precisa notar. Número 4, cansaço. O cansaço já começa a ser um sinal menos direto. Por quê? Porque a desidratação vai causar cansaço. A falta de energia dentro da célula vai gerar cansaço. E o fato de você ficar urinando todo dia à noite faz com que você durma mal. Resultado, dormiu mal, tem pouca energia e está desidratado, um sinal indireto é cansaço. O problema é que o cansaço ele é um sinal para muitas doenças. Então, por isso que muitas pessoas sentem o cansaço e não ligam o alerta que pode ser a alteração da glicose. Então, se você tiver cansaço e mais qualquer um desses outros sinais que eu estou falando aqui, você precisa dosar a sua glicose. Número 5, perda de peso sem um fator específico. Ou seja, não estou fazendo dieta e o peso está caindo absurdamente. Quando você faz xixi, a gente falou que o xixi está com açúcar. Então, se o açúcar saiu pelo xixi, ele não entrou no corpo. Se ele não entrou no corpo, ele não acumula. Se ele não acumula, seu peso não sobe, pode acabar descendo, porque você está jogando fora calorias que seriam usadas pelo seu corpo. Então, é como se você estivesse consumindo menos calorias. Resultado, o peso começa a cair sem você perceber. E para você que não sabe, na história, antigamente, como se diagnosticava diabetes era as pessoas faziam xixi no canto da sala, se começasse a gerar muitas formigas, lembra? A formiga corre atrás de açúcar, isso era um sinal de que a pessoa estava passando por problemas de açúcar no sangue. Então, urina leva o açúcar não fica no corpo, a caloria vai embora, o peso vai embora junto. Desidratação. Com certeza você já ouviu falar de atletas que para perder peso de um dia para o outro fazem desidratação, ou seja, vão em sauna, não bebem água, fazem muito xixi. Resultado, a desidratação faz o peso cair. Você não está emagrecendo, é o seu peso que está indo embora porque 70% do nosso corpo é água. Então se você está fazendo xixi, está jogando toda a água fora, o seu peso está caindo. E também é mais comum no diabetes tipo 1, só que no início é muito importante entender que, no início, como a diabetes é uma doença que está associada com estilo de vida irregular, sedentarismo, alimentação irregular, você ganha peso no começo. Só quando ela está desregulada, muito cacarecada, é que seu peso vai começar a cair sem notar. Então, queda de peso sem a vontade da pessoa é um sinal de diabetes longínqua, que já está há muito tempo, crônica. Número 6, visão embaçada. O mesmo motivo, a desidratação. Dentro do nosso olho nós temos uma coisa chamada cristalino, que ela é responsável por fazer o foco da imagem. Esse cristalino também tem líquido dentro. Como você está desidratado, esse líquido, esse cristalino reduz. Reduzindo esse líquido, você tem mais dificuldade de dar foco nas coisas. Então é por isso que um dos sinais de diabetes inicial é essa dificuldade de dar foco nas imagens. Só que ao longo do tempo você começa a fazer vascularizações, novos vasos sanguíneos lá atrás, que é na retina. E esses vasos sanguíneos eles podem começar a romper, a sangrar. Então você tem sinais de
aumento de sangramento na retina são sinais de diabetes crônico. E isso, se não for cuidado, pode levar à cegueira. Então, eu te recomendo, se você tem um parente com diabetes, mesmo fazendo exercício, é importante você avaliar e ir num oftalmologista pelo menos uma vez por ano. 7. Para mulheres, coceira genital e candidíase. Lembra? Está saindo um monte de urina pelo xixi. Aquele ambiente da vagina está ficando com muito açúcar e o açúcar faz a alteração do pH. Essa alteração do pH vai acabar fazendo crescer fungos e bactérias. Isso pode gerar a vaginite, que é a inflamação da vagina por causa de bactérias que estão crescendo a mais, e a cândida, que é um fungo que pode ficar dando também constantemente na mulher. E como você está fazendo muita urina doce, urina com açúcar, perto da vagina, que também está alterando o pH, que está com bactérias a mais, essa urina pode gerar uma infecção. Você pode gerar um local propício a ter infecções urinárias de repetição. E existe uma alteração crônica que é mulheres com diabetes crônica há muito tempo podem ter destruição dos nervos periféricos. Isso acontece também em outras doenças, como a gente vai ver, como é lesão nos pés. E essa pode gerar também uma lesão numa coisa chamada vulva, que é a parte de cima da vagina da mulher. E se você tiver lesão dos nervos da vulva, você pode ter uma neuropatia, ou seja, uma doença dos nervos da vulva. E isso dá uma dor inexplicável. São mulheres que têm dor, que não conseguem justificar o motivo, mas têm diabetes crônica, então tem que ser avaliado neuropatia dos nervos vulvares. 8. Cicatrização mais lenta. A diabetes aumenta o açúcar, destrói os vasos sanguíneos, principalmente os vasos sanguíneos menores. Essa destruição dos vasos sanguíneos vai fazer com que chegue menos fluxo de sangue no local da lesão. Associado a isso, você tem a desidratação e aqui está até errado, ó. Você reduz o vaso sanguíneo e você tem a desidratação. Então tem menos líquido chegando e os vasos sanguíneos da região estão lesionados. Então, ou seja, você chega com menos fatores de regeneração, menos criação de colágeno. Você faz com que aquela área não receba o aporte necessário para gerar a cicatrização. Resultado, a ferida fica sempre aberta. Número 9, formigamento e dormência nas mãos e nos pés. Lembrando, os pés são o final do fluxo do sangue, ou seja, vai na artéria até o pé e tem que voltar na veia. Então, lá no finalzinho do pé, você ocorre a troca do sangue da artéria para a veia. Essa troca é onde é mais lesionado, porque os vasos ali são menores. Então, como você tem destruição maior nos vasos menores, a diabetes gera mais destruição nos vasos menores. Então, como você tem essa destruição desses vasos, você tem menos irrigação de sangue e nutrientes. Associada a isso, você tem também uma destruição nos nervos mais distais, que a gente chama de nervos periféricos. Então você tem menos vascularização, lesão dos nervos. Resultado, ardência nos pés e nas mãos. São onde mais acontecem as lesões nervosas e vasculares da diabetes. Por isso que ocorre risco de amputação de perna, amputação de braço. Por isso que é importante você sempre manter os seus níveis de glicose controlados. Perfeito? Esses foram os 9 sinais de que uma pessoa vai ter diabetes se não cuidar. Então é muito importante que, se qualquer um desses sinais estiver aparecendo na sua vida, você entenda que tem algo descontrolado e você precisa controlar. Então, procurar no oftalmologista, dosar seus exames de sangue regularmente, falar com o seu médico, fazer exercício físico, fazer uma alimentação baixa em carboidratos refinados. Essa é a maior dica se você quiser fugir dessa doença infernal. Perfeito? Toda semana tem vídeo.
O importante, clica no outro, assiste, porque tem muita informação importante. Esse canal Emagrecimento da Vida Real. E se você gostou desse vídeo, compartilha, porque nós precisamos salvar as pessoas da diabetes. Eu conto com você. Te vejo no próximo vídeo.